Geopolítica Aham. da América Central, na página 723. Conforme estudamos no capítulo 28, desde que os Estados Unidos desenvolveram sua projeção externa, a América Central foi a primeira área a cair sob sua esfera de influência geopolítica. Além da proximidade da potência, sua privilegiada posição geográfica entre os oceanos Atlântico e Pacífico lhes confere interessante status geoestratégico, conforme é possível observar o mapa a seguir. E aqui o mapa da América Central, vários países, desde a Guatemala, que faz fronteira com o México, até o Panamá, que faz fronteira com a América do Sul, Cuba, Bahamas, Haiti, República Dominicana, e tem aqui Porto Rico, bem pequenininha, e tem entre parênteses EUA, ou seja, um território dos Estados Unidos da América. Quem nasce lá é cidadão americano e pode ir livremente para os Estados Unidos, ou quem está nos Estados Unidos no continente, pode ir para Porto Rico, um território norte-americano. Devido à sua localização estratégica, próximo de Cuba, permite acesso ao Oceano Atlântico, permite acesso ao Canal do Panamá, que a gente pode ver aqui, o Canal do Panamá, os americanos fizeram para poder exportar e importar diversos produtos, poder passar para o Oceano Pacífico, algo que vem ou vá aqui de Miami, que é bem próximo de Cuba, no estado da Flórida. E continuando a leitura, a situação geográfica centro-americana foi particularmente valorizada no contexto da Guerra Fria, quando o confronto ideológico capitalismo versus socialismo estendeu por essa região. É nessa conjuntura que devemos circunscrever a leitura geopolítica regional das guerras civis de Cuba, 1959, Nicarágua, chamada de Revolução Sandinista, em homenagem ao principal líder, 1979 a 1988, El Salvador, 1979 e 1991, Haiti, 2004 e etc. O Canal do Panamá, construído no início do século XX, foi igualmente peça-chave no jogo geoestratégico e é uma das prioridades estadunidenses na geopolítica regional. Em El Salvador, a estrutura fundiária, marcada pela forte concentração de terras em mãos de poucos fazendeiros, foi motivo dos distúrbios geopolíticos. Houve forte acirramento envolvendo, de um lado, a oligarquia rural apoiada por um governo militar e, de outro, movimentos sociais apoiados pela Igreja Católica, que tem naquela região o berço da teologia da libertação e a guerrilha da esquerda FMLN. Frente Farabundo Marte de Libertação Nacional. E aqui explicando rapidamente o que é essa visão da teologia da libertação. Vertente da Igreja Católica que difundiu uma leitura marxista, uma leitura, eles analisam a Igreja Católica sob o ponto de vista de Karl Marx, realizando uma clara opção pelos pobres. Rafaela, bom dia. Bom dia, professor. Seja bem-vinda. Obrigada. A gente está na página 723, Geopolítica da América Central, e eu vou pedir aqui na próxima live, não, que seria a próxima aula, vocês façam as questões da 714, por gentileza, Tá para a bom. gente corrigir. E aí, explicando rapidamente, Teologia da Libertação apresenta forte perspectiva política em sua atuação religiosa e incomodou severamente o Vaticano devido ao seu caráter ativista. O Papa João Paulo II, que para a igreja hoje é santo, perseguiu duramente essa corrente religiosa. Ou seja, como está aqui no texto, é uma corrente que não busca o divino, que não busca a salvação eterna, busca a luta de classes, busca lutar contra os ricos, contra os poderosos, atrair pessoas para o marxismo, para o lado da esquerda. Por isso que foi duramente criticado pela Igreja Católica e não é uma vertente oficial aceita pelo Vaticano, porque o Vaticano entende que pessoas criaram essa teologia para atrair fiéis para a luta da esquerda, para fazer pessoas virarem esquerdistas. Por isso que o Papa João Paulo II, que é considerado santo para a Igreja Católica, ficou anos e anos no comando do Vaticano, até vir a falecer em 2004, 2005, e super amado, super popular, ele condenava bastante por causa que não é uma teologia buscando a salvação eterna, como a Igreja quer que você se salve, assim como as evangélicas também, mas que
atraía fiéis para a esquerda, ou seja, manipular os fiéis de acordo com a sua fé. Contudo, os levantes contrários à presença estadunidense na região e os respectivos movimentos de libertação nacional são anteriores à Guerra Fria, como são os casos de El Salvador, com o líder Farabundo Martí, da Nicarágua, com Augusto César Sandino, por isso que é a Revolução Sandina, ambos marxistas e que militaram juntos por uma América Central socialista, mesmo antes da Guerra Fria, ou seja, mesmo antes da União Soviética existir, já tinham pessoas que queriam transformar esses países, esses locais, em locais socialistas, acreditavam nos ideais de Karl Marx, na luta entre classes, etc. Porque ele escreveu livros, mais livros, foi um pensador que ainda hoje influencia e vai continuar influenciando gerações. Por isso que, independente de ter existido ou não a União Soviética, nesses países, as pessoas leram Karl Marx, seguiram suas ideias e queriam implementá-las. Não foi porque foi inspirado na União Soviética, a União Soviética ofereceu proposta, algo bom, agradável, não sei o que. Não, eles leram Karl Marx, gostaram e quiseram implementar. Claro que a aliança, o acordo geopolítico vai ser natural, porque há uma harmonia de pensamento, mas não foi devido a existir a União Soviética. Beleza? Alguma dúvida por enquanto? Não. Não. Continuando a leitura, virando a página 724, Nicarágua. Temos lá a imagem Combate nas ruas de León, Nicarágua, 1979, durante a Guerra Civil que opôs sandinistas, que eram socialistas marxistas, e contra-revolucionários. Só um parênteses, nem todo socialista é marxista. Apesar de Karl Marx defender o socialismo, existem outras vertentes. É que a principal, a que ficou mais famosa, é que o filósofo que mais se destacou do lado socialista foi Karl Marx. Por isso que a maioria dos socialistas vão ler Karl Marx, mas não a unanimidade. Vai ter gente que vai falar socialista, mas eu não acredito em Karl Marx. Eu acredito em outra vertente do socialismo. Eu acredito numa revolução cultural, por exemplo, que é uma vertente alemã, sem ser marxista, lá criada nos anos 30, nome de uma cidade que me fugiu o nome, mas não é a única vertente. A Nicarágua dos anos 70 e 80 foi marcada pela guerra civil que envolveu, de um lado, o regime totalitário de Anastácio Somoza, que nasceu em 36 e morreu em 79, apoiado pelos Estados Unidos, e de outro movimento sandinista, amparados na ideia de Augusto César Sandino, líder revolucionário dos anos 30. Em 79, o movimento revolucionário Frente Sandinista de Libertação Nacional, FSLN, Frente Sandinista de Libertação Nacional, em espanhol a mesma coisa praticamente, tomou o poder, apoiado pelos intelectuais do país, pela ala progressista da Igreja Católica, a Teologia da Libertação, e por liberais descontentes com a ditadura familiar de Somoza, ou seja, intelectuais, pessoas que eram socialistas, pessoas da escola de Frankfurt, que é uma vertente do socialismo também. Então, essas pessoas, além da parte da Igreja Católica, de pessoas que estavam lá para apoiar a gente para a sua luta revolucionária, digamos assim, para atrair fiéis e usar da fé para fazer as pessoas apoiarem os socialistas. Isso é a teologia da libertação. A Nicarágua sandinista passou a sofrer forte ingerência externa, com o apoio cubano e dos Estados Unidos, que patrocinaram um grupo contra-revolucionário com o claro objetivo de derrubar o governo. Assim, o país mergulhou num clima duradouro de guerra civil que se encerrou-se no final dos anos 80, quando foi assinado um acordo envolvendo as partes. As eleições de 1990 puseram um fim ao conflito. E aí, Cuba já é uma história bem maior, bem mais complexa, porque antes da Revolução Cubana tinha lá um ditador, apesar do país estar numa economia próspera, havia sim um ditador. Cuba foi o único regime propriamente socialista do continente americano. O sistema foi adotado após a Revolução Cubana de 1959, liderada por Fidel Castro e Ernesto Che Guevara,
quando foi derrubado o regime de Fulgêncio Batista, o último de muitos tiranos apoiados por Washington, capital dos Estados Unidos. Era o auge da Guerra Fria e a ilha entraria definitivamente na dicotomia internacional pautada pelo confronto ideológico, capitalismo e socialismo. Após tornar-se socialista e aproximar-se da União Soviética, Cuba entrou definitivamente na celeuma central da Guerra Fria, no embate capitalismo-socialismo, esquerda-direita. Os Estados Unidos, não admitindo a audácia cubana, lideraram em 1962 um embarque contra a ilha caribenha e a expulsão do país da Organização dos Estados Americanos, OEA, constituindo-se como o mais duradouro no mundo contemporâneo. No entanto, na condição de aliada da outra superpotência, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, Cuba pouco sentiu o boicote, pois os soviéticos atendiam boa parte de suas necessidades industriais, além de se comprometerem com a compra de praticamente todo o estoque de açúcar cubano, o principal produto de sua pauta de exportação, e outros gêneros agrícolas, pagando acima do preço do mercado internacional. Justamente por ter essa proximidade ideológica, a União Soviética pagava mais para ajudar Cuba a se manter, a se erguer, superar esse embargo, se fortalecer militarmente para evitar que os Estados Unidos provocassem lá uma contra-revolução e tomassem o poder. E aí, imagem lá no final da página, Fidel Castro discursa para a multidão em frente ao Palácio Presidencial em Havana, capital de Cuba, em 1959. Durante os anos, o subsídio por parte da União Soviética rendeu à ilha condições para investir na área social. O país avançou nessa área entre as décadas de 60 e 80. Os indicadores confirmam o padrão social alcançado pelo país na área da saúde, educação e esporte. Contudo, as transformações dos anos 90, que levaram ao fim da União Soviética e queda dos regimes socialistas aliados do leste europeu, que é a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Tá pedindo para entrar. E essas repúblicas são países ali do leste europeu. Bom dia, Alan. Seja bem-vindo. A gente está Geopolítica da América Central e a próxima live, a próxima aula, como a gente não vai fazer, eu peço que vocês voltem na página 714, façam essas questões para a gente poder corrigir, beleza? Com o desaparecimento do grande aliado, o embargo imposto pelos Estados Unidos começou a fazer efeito, somado a uma precária estrutura manufatureira. A economia do país foi gradativamente entrando em colapso e encontra-se ainda numa situação bastante delicada. Com a proibição de Cuba negociar com outros países, ela só negociou com os soviéticos, e eles compravam acima da média, acima do preço internacional. Porém, a União Soviética entrou em colapso, veio a falir, e Cuba não negociava mais com ninguém, estava no embargo. E aí ela vai vender para quem? Ela vai comprar de quem? Ela está isolada. Por isso que ela está sofrendo bastante, porque a economia você precisa sempre estar vendendo, comprando, negociando com o mundo inteiro. A tecnologia sempre vai tendo novidade. Você não pode ficar parado no tempo, isolado do mundo, senão você vai sofrer. Verificou-se uma tímida abertura do regime cubano nos últimos anos, com uma citação da propriedade privada dos meios de produção e a abertura de pequenos negócios, ou mesmo a demissão de funcionários públicos. Em 2006, alegando motivos de saúde e idade avançada, o líder Fidel Castro afastou-se da presidência da República e foi substituído pelo seu irmão, Raul Castro, que continua até hoje lá. Não temos eleições ainda presidenciais, não tem uma abertura democrática do país, as pessoas não podem votar, escolher, não tem socialistas de um lado, liberais, conservadores, etc., como a gente vê aqui no Brasil, com opções para votar e ser votado. No final de 2014, os Estados Unidos e Cuba iniciaram um processo inédito de reaproximação,
o descongelamento das relações diplomáticas, ou seja, estavam congeladas. Ninguém conversava com ninguém. Em 2014, o então presidente norte-americano Barack Obama, conversando aqui com Raul Castro, irmão de Fidel Castro, que também esse Raul participou da Revolução, mas quem era o presidente antes dele era o seu irmão Fidel Castro. Termo diplomático utilizado nas relações internacionais, foi recebido com otimismo pelo governo brasileiro, União Europeia, países norte-americanos e Vaticano. O grande passo para a reaproximação, no entanto, reside no fim do embargo econômico promovido pelos Estados Unidos à ilha e que foi condenado por ampla maioria dos países no âmbito da Assembleia Geral da ONU. Essa decisão, entretanto, não cabe ao presidente estadunidense e sim ao Congresso dos Estados Unidos. Ou seja, o Obama, o Trump e quem assumir em 2021, seja o Trump novamente ou o Joe Biden, não pode falar embargo acabou, não. Tem que ser o Congresso, a Câmara dos Deputados e o Senado norte-americano, que eles vão votar. Continua ou não continua. E algum deles, algum senador, algum deputado, tem que promover esse debate, tem que propor essa mudança para eles poderem votarem. E a maioria, hoje, no Congresso americano, são de republicanos, que pertencem à ala ideológica da direita. Por isso que eles são contrários a Cuba, porque é um país ainda de esquerda, vamos dizer assim. Até meados de 2015, essa medida ainda não havia sido encaminhada para aprovação dos congressistas. No entanto, um importante passo foi dado. A representação diplomática recíproca entre os dois países já estava acertada. Possivelmente esteja na política externa o maior legado deixado pelo presidente Barack Obama, a reaproximação com Cuba e Irã, inimigos declarados da grande potência. E aqui essa imagem é de 2015, penúltimo ano do governo Barack Obama, quando ele começou lá em 2014, teve esse encontro em 2015, e ele saiu no final de 2016 para o atual presidente Trump assumir. E esse ano a gente tem eleições norte-americanas, e é bom a gente sempre ficar de olho no que eles falam, nas propostas deles. Teve o Joe Biden ameaçou, por exemplo, fazer um embargo ao Brasil, se o Brasil não aceitasse um dinheiro norte-americano para proteger a Amazônia. Isso já vai interferir muito em nossa política. Já pensou a gente ser proibido de negociar com o mundo inteiro? Enfim, e aí fica aquela questão, ele está fazendo isso pelo bem da Amazônia, por interesse próprio, por interesse de esquerda, e o atual presidente brasileiro ser de direita. O candidato Trump não ameaçou fazer isso, e a gente sempre tem que dar uma analisada no qual é a proposta externa de cada um dos candidatos, porque estamos falando da maior potência mundial, do país mais rico, que tem maior influência, o melhor exército, e o que cada um pensa influencia diretamente no Brasil, diretamente no mundo, por isso que é bom a gente ficar de olho nas propostas dos dois candidatos e, se possível, analisar o debate legendado ou o discurso de um e o discurso de outro, para entender se esse vencer vai acontecer isso, isso, isso. Se esse vencer vai acontecer isso, isso, isso. Esse pensa dessa maneira e esse dessa outra maneira, porque isso é história. Assim como há 5 anos atrás foi história, a gente está vendo no livro, tudo o que está acontecendo agora também é história. O presidente Trump está iniciando um processo de relações diplomáticas, de paz entre Israel e alguns países ali do Oriente Médio. Se ele conseguir, vai entrar na história, porque Israel vai ter uma paz declarada oficialmente. E aí a gente vai estudar, as pessoas jovens vão estudar isso no futuro. Então é sempre bom ficar de olho no que acontece no mundo, principalmente nos Estados Unidos, porque é história. Assim como a gente está estudando em história, em geografia, há um acontecimento histórico envolvendo os Estados Unidos. Beleza? Alguma dúvida? Não? Continuando aqui, conversando com a sociologia. Em uma clássica obra, o cientista político italiano Norberto Bobbio, defensor da dicotomia esquerda-direita, afirmou: nesses últimos anos, tem sido repetidamente afirmado, ao mesmo ponto de se converter em lugar comum, que a distinção entre esquerda e direita, que por cerca de 2 séculos, a partir da Revolução Francesa,
serviu para dividir o universo político em duas partes opostas. Não tem mais nenhuma razão para ser utilizada. Aí, a opinião desse cientista político. A síntese da tese do pensador no transcorrer do livro é que nos dias atuais de hoje, em que se luta por transformação social e pela igualdade, pode ser considerada de esquerda, enquanto aqueles que combatem de direita. Outros questionam sua tese, afirmando não haver mais lugar para essa visão restrita. E eu até complemento. A gente pode talvez dividir não mais entre esquerda e direita, ou então entre alas ideológicas, digamos assim. Uma ala socialista, que na maioria é marxista, mas não totalmente, que aí vai defender uma revolução, uma economia mais controlada pelo Estado, até que se não tenha nenhum tipo de governo, nenhum tipo de Estado, e se alcance o que se imagina na teoria, que é o comunismo, sem Estado, todo mundo absolutamente igual. Um grupo de vertentes socialistas, comunistas. Segundo grupo de vertente, os liberais, por exemplo, que defendem liberdade, menos impostos, menos burocracia na economia. Para os liberais, a maconha, por exemplo, para fins recreativos, deveria ser liberada. O porte, a posse de arma, liberado. Eles acham que a pessoa tem que escolher se vai ou não vai ter, não o Estado. E o aborto liberado, porque os liberais entendem que a mulher pode escolher. Uma terceira vertente, os conservadores, porque eles não estão de um lado e no outro, ou no, entre os liberais e entre os socialistas comunistas, porque eles discordam dos socialistas e dos comunistas em alguns pontos, como a economia. Eles acham que a economia não tem que ser controlada pelo Estado. Nesse ponto, eles pensam iguais aos liberais, onde defendem menos impostos, menos burocracia. Porém, eles discordam dos comunistas socialistas no tocante ao aborto, por exemplo. Eles acham que não deve ser liberado, muito menos a porte e a posse de arma. Eles defendem, perdão, a posse e a porte de arma, só que eles são contra liberar o aborto e as drogas para fins recreativos. Eles acham que as drogas não devem ser liberadas, que o aborto não deve ser liberado, porque eles entendem como homicídio. A gente tem essas três visões. Os liberais concordam com os comunistas no tocante a aborto e no tocante a drogas, mas discordam sobre economia. Os conservadores concordam com liberais em um ponto e com os comunistas em outro. Temos essas três vertentes principais de pensamento. Aí não fica mais restrito à esquerda e direita. Ou, de repente, se preferir, sob o ponto de vista econômico, colocar liberais e conservadores na direita e socialistas comunistas na esquerda, se a gente analisar sobre economia, por mais que liberais e conservadores pensem diferente sobre armas, sobre aborto e sobre drogas, porque liberais querem liberar drogas e aborto e conservadores acham que isso não tem que ser liberado. E aí, a pergunta, o que você pensa? Ainda está vivo o debate político esquerda-direita ou foi ultrapassado pelas grandes transformações internacionais e vários debates atuais se fazem de outra maneira? Cuba se insere no debate atual? E aí, eu até vou deixar essa atividade para vocês fazerem, junto com a próxima questão. Eu quero que vocês comentem a opinião de vocês. A gente nem vai corrigir, eu só quero que vocês leiam na próxima aula. Aqui não vai ter certo nem errado. A opinião de vocês é certa, porque ele, esse cientista político, tem uma visão. Ele acha que não tem mais esquerda e direita. E eu acho que tem várias. Tem gente que acha que ainda existe. Enfim, aí é opinião e não fato. Como, por exemplo, as questões da página 714, onde é um fato que vai perguntar sobre o relevo, sobre o solo, sobre a questão da localização em relação ao anel do Equador. Aí isso é fato. Olha, o relevo é assim, o clima é desse jeito, tudo no livro. Aí é um fato, aí é um acontecimento natural. Aqui já é mais a opinião de vocês, é uma geografia mais humana, varia muito de pessoa para pessoa, tanto que a gente percebe diferentes visões sobre economia, sobre política. Sobre economia, por exemplo, tem um pensamento marxista, de esquerda. Na direita tem vários pensamentos. Hayek, que é um economista que já faleceu, economistas
que foram formados na Universidade de Chicago, economistas da Áustria, da escola austríaca, e cada um vai ter uma sua própria visão sobre economia. Além de cada grupo político ter sua própria visão sobre o que compete ao Estado. Tem gente que acha que o Estado tem que ser uma mãezona, cuidar de absolutamente tudo. Tem gente que acha que não, que o Estado atrapalha. Tem gente que acha que não tem que existir governo nenhum. E governo é a pior coisa que existe no mundo. Tem gente que fala, não, o governo tem que existir, mas tem que cuidar do mínimo. Não, o governo tem que cuidar de tudo. Então, se tem essas diferentes visões, não vai ser o que vai impor uma visão para vocês. Vocês escrevam o que vocês acham, se existe ou não existe esquerda, direita, e aí vocês coloquem. Eu gostaria que vocês colocassem também sobre o ponto de vista das eleições mongaguanas. Se vocês acham que existe esquerda, direita nos candidatos, se você acha, não, esse candidato é de esquerda, esse candidato é de direita, ou se você acha que não. Enfim, se vocês falarem, para mim não tem esquerda e direita, só tem diferentes planos de governo. Beleza, certo. Para mim esse e esse é de esquerda, esse daqui é de direita. Todos esses são de direita. Todos esses são esquerda. Beleza. Gostaria que vocês colocassem analisando os candidatos de Mongaguá, por gentileza. E aí, virando a página, a gente ainda tem mais alguns minutinhos de aula. Estranho que não deu tempinho, mas vamos continuar então. Haiti, página 726. Alguma dúvida por enquanto? Não? Não. Beleza, então. Golpe e intervenção. Aqui temos o mapa do Haiti, próximo de Cuba, vizinha à República Dominicana, Porto Príncipe, que é a capital, e aí rodovias e etc. Desde a renúncia imposta ao presidente Jean-Bertrand Aristide em 2004, o Haiti está sob intervenção das tropas internacionais da ONU, a MINUSTAH, Missão das Nações Unidas para a Estabilização do Haiti, lideradas pelo Brasil. O Brasil que enviou exércitos ao Haiti em 2004, depois que houve essa paz, a seleção brasileira foi lá jogar um amistoso, a população ficou em festa, em polvorosa, eles adoraram ver os craques brasileiros, os Ronaldo, Roberto Carlos, não sei se o Rivaldo foi, Kaká e etc. O Haiti tem uma longa tradição de regimes totalitários e insere-se no contexto intervencionista estadunidense na América Central. Trata-se de um país com aproximadamente 98% da população composta por negros, porém as elites políticas brancas, essas quase sempre alinhadas com as forças armadas. Por isso que eles conseguem tomar o poder, porque uma maioria negra, ninguém votaria nos brancos, assim como a gente percebeu, já chegou a ver logo nas primeiras aulas o que aconteceu na África do Sul, onde quando a população negra pôde votar, eles escolheram seus representantes negros, e aí o então presidente Nelson Mandela foi eleito, reeleito, fez sucessores até hoje. Durante boa parte da segunda metade do século XX, anos 50 para cá, o Haiti, país insular cuja fronteira única com a República Dominicana porque é uma ilha, e a República Dominicana faz fronteira com o Haiti faz fronteira com a República Dominicana. Foi governado pela ditadura familiar dos Duvalier, apoiada pelos Estados Unidos. François Duvalier, o Papa Doc, governou de 1957 até sua morte, em 1971. E posteriormente seu filho Jean-Claude Duvalier, o Baby Doc, que governou de 71 a 85, quando exilou-se na França, ou seja, não teve eleição, não teve democracia, o povo não escolheu entre um ou outro. O pai governou durante anos, depois veio o filho governou durante anos e segue o barco. A ditadura dos Duvalier caracterizou-se pela extrema violência e perseguição a qualquer tipo de oposição. Tradicional aliado dos Estados Unidos, o governo do Haiti era considerado uma espécie de contraposição ao regime socialista cubano, que a gente vê aqui, ó. O cara governou de 57, 2 anos antes da Revolução Cubana, que foi em 59, até 71. E o filho dele a 85, ou seja, a União Soviética caiu em 91. Durante boa parte da Guerra Fria, a gente tinha o Haiti,
sob apoio dos Estados Unidos, e Cuba sob apoio soviético. As crises internas e a onda liberalizante trazida pela nova ordem mundial levaram o país às eleições livres em 1990, vencidas pelo ex-padre Jean Bertrand Aristide, marxista ligado à teologia da libertação. A extrema miséria, a falta de recursos e a de apoio externo, e principalmente o incômodo causado pelo presidente e as elites locais, levaram o país a um golpe militar e a uma intensa crise social e política. O embargo da ONU forçou o governo golpista de Raul Cedras a renunciar e Aristide retornou do exílio. Porém, não teve direito de recomeçar seu governo, apenas em sequência ao tempo que faltava, pouco mais de um ano para finalizar seu mandato em 95. Na realidade, o governo golpista ficara mais tempo no poder. O padre retornaria à presidência nas eleições de 2000, quando venceu com mais de 90% dos votos. Contudo, forças contrárias e herdeiros políticos dos Duvalier novamente levaram o país a uma crise política em 2004, que culminou com a renúncia e o exílio de Aristide na África do Sul. O ex-presidente nunca admitiu a renúncia e afirma que foi, na realidade, deposto. O país mergulhou novamente no caos e adentrou no clima de guerra civil, com uma violenta e terminável luta de facções rivais dos guetos haitianos. A ONU interveio no mesmo ano, o que muito se afirma nos meios acadêmicos, intelectuais e até mesmo midiático, é que a comunidade internacional calou-se perante o golpe que destituiu um presidente democraticamente eleito e nada fez para reempossá-lo. Em vez disso, compôs uma coalizão internacional de forças, os capacetes azuis da ONU, liderada pelo Brasil, e convocou-se novas eleições. Ou seja, há críticas de que o cara foi deposto, então o mundo tem que ir lá, tirar esse governo que tirou o cara e colocar o então presidente. Só que o que a ONU fez foi intervir militarmente para que as pessoas pudessem novamente votar. O Haiti é praticamente um país acéfalo, ou seja, sem Estado. E aí o Estado no livro é como se fosse o cérebro pensante de tudo. Porque tem gente que se lê algo desse jeito, falando, como assim? País acéfalo que não tem Estado? Não, esse país é o único que tem cérebro, o resto é acéfalo. Quem defende Estado nenhum não vai concordar com essa frase. Se algum de vocês defender Estado nenhum, tá certo também. Então, aí é mais da opinião de cada um. Se você acha que o Estado tem que existir ou não tem que existir governo, aí é a opinião de cada um. Praticamente um país acéfalo, sem Estado. Faltam quase todos os serviços de saneamento básico. Ou seja, não tem uma rede de esgoto, a sujeira dos banheiros, das cozinhas não é tratada, é jogada em qualquer canto. As eleições presidenciais que elegeram Michel Joseph Martelly em 2011 foram marcadas pelo retorno ao país dos ex-presidentes Jean Bertrand Aristide e Jean-Claude Duvalier. Beleza? Temos mais 9 minutos de aula. Dá para fazer a geopolítica andina, que aí América Andina é considerada onde tem os Andes, que é a América do Sul, exceto Argentina, Paraguai, Uruguai, Brasil, Guiana e Suriname, que aí envolve todos esses países no mapa da página 727. Chile, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, por onde passa a Cordilheira dos Andes, nesses países todos. A América Andina é um conjunto regional sul-americano que tem como traço comum a Cordilheira dos Andes, formada por 6 países: Venezuela, Colômbia, Equador, Peru, Bolívia e Chile. Você não tem outros 6 países: Guiana, Suriname, Guiana Francesa, Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai. Historicamente, essa região é marcada por fortes turbulências geopolíticas e a presença de governos militares é recorrente. Nas últimas 3 décadas ocorreram esforços rumo à democratização, mas a instabilidade frequentemente ameaça tal bandeira. Sempre grupos querem tomar o poder, aí fica naquela guerra, é quando o grupo assume e não quer sair mais, etc. Entre os países andinos, o Chile vem se convertendo no mais estável deles, mas isso já está mudando devido a uma série de ondas de protestos violentos e o governo cedendo
que os manifestantes querem, e podem ter certeza que essas concessões, tudo que o governo chileno vem fazendo, acarretará em prejuízos lá na frente econômicos, e o Chile deixará de ser um destaque dessa região, infelizmente. Comprovados pelos índices de distribuição de renda, mortalidade infantil, entre outros. O Chile, apesar de ter passado por uma ditadura Pinochet que matava quem pensava diferente, possuía e ainda possui, por enquanto, uma certa liberdade econômica, menos impostos, menos burocracia para você abrir uma fábrica, uma loja, etc. Porém, isso está já mudando com essas ondas de violência, protestos que ocorreram no passado. Completou-se um ano, os caras, para comemorar, atearam fogo na igreja católica, igrejas católicas, escrevendo morte ao Nazareno, vândalos, marginais, quem ataca a religião alheia. E tudo que esses manifestantes pedem, economicamente, vai acarretar em prejuízo, porque eles pedem mais interferência do Estado, e para o Estado fazer isso tem que cobrar mais impostos, pede mais benefícios estatais, como auxílio isso, auxílio aquilo, e aí o Estado tem que cobrar mais imposto, vai fazer com que fábricas deixem o país, com que lojas deixem de ser abertas, comércio deixe de ser criado, empregos deixem de ser criados, tudo fique mais caro, a população perca poder de renda, e aí, se tem uma fábrica num país onde se cobra muito imposto, e a possibilidade de mudar, ela vai mudar, assim como a Coca-Cola saindo da Argentina, vindo para o Brasil. Enfim, infelizmente, o Chile vai sofrendo daqui para frente, atendendo essas demandas dos manifestantes. Porque não é só a demanda de grupos indígenas locais que querem seu reconhecimento, suas terras, etc. Vai além disso. Se fosse só isso, não haveria problema nenhum, o que é deles é de direito, eles vão preservar a natureza, as populações indígenas sempre preservam a natureza, evitam que haja desmatamento, poluição e etc. Mas não é só isso. Depois da experiência militar durante 17 anos da ditadura de Augusto Pinochet, o país assumiu a redemocratização nos anos 90. Augusto Pinochet ficou no poder tirando Salvador Allende em 73, ficou até 1990, 17 anos, porém, ele matava quem pensava diferente, era uma ditadura, você não tinha liberdade de expressão, liberdade para nada, exceto uma liberdade econômica que fez o Chile crescer, inspirado na escola de economia de Chicago, os chamados Chicago Boys, que aqui no texto não está dizendo, mas recrutaram universitários que estavam estudando ou eram recém-formados em economia da Universidade de Chicago, os chamados Chicago Boys. Eles eram com a ideia de cuidar da previdência, menos impostos, burocracia e etc. E aí o país pôde crescer, prosperar, porém está mudando devido ao que está acontecendo. Em um parênteses, o nosso ministro da Economia, Paulo Guedes, pensa de acordo com a escola de Chicago, dos Chicago Boys, que fizeram o Chile crescer, apesar de viver uma ditadura sem democracia, matando quem pensava diferente. Peru e Equador são os países pobres e basicamente exportadores dos gêneros primários. Peru se destaca pela pesca e exportação de chumbo, enquanto o Equador é o grande exportador de banana. Ambos viram nos últimos anos a ascensão de uma corrente política mais à esquerda, que chegou ao poder por caminhos por caminhos distintos, que pregavam nos anos 80 as guerrilhas peruanas de esquerda Sendero Luminoso e Tupac Amaru propunham a luta armada como forma de instaurar regimes marxistas. Isso é normal, vai ter gente marxista, socialista que vai querer uma revolução armada, tem gente que vai querer chegar ao poder via pacífica, com eleições democráticas diretas, para ter um respeito da ONU e de todos, e ninguém reclamar, ninguém questionar, já que o povo escolheu. Tradicionalmente dominada por uma classe política conservadora e pela presença constante de governos militares antidemocráticos, a Bolívia, país de população majoritariamente indígena, sempre teve à frente dos governos a minoria branca, inferior a 20% da população do país. Foi Evo Morales, um índio Aymara, que quebrou a hegemonia da elite boliviana e chegou ao poder em 2005. Líder cocaleiro, socialista e próximo ao ex-presidente da Venezuela, Hugo Chávez, nasceu em 54 e faleceu em 2013. Tão logo assumiu a presidência, adotou medidas polêmicas, como a nacionalização dos recursos naturais do país. Governou o país com forte perspectiva popular e reformas sociais, e por isso envolveu-se em atritos e polêmicas, não só com a elite local, mas às vezes com países vizinhos, como a Colômbia e o Brasil.
Brasil tinha Petrobras lá que pegava o gás natural, ele simplesmente não negociou, foi lá e tomou. É meu, Petrobras é minha, já que vocês estão tirando gás natural do meu país. Tem gente que fala, o gás natural estava lá na Bolívia, então ele fez certo em nacionalizar. Tem gente que fala, não, mas a Petrobras é brasileira. O sócio majoritário da Petrobras é o governo brasileiro. Foi a Petrobras que gastou, que investiu dinheiro lá. Eu não podia fazer isso. E aí, os empresários mundo afora vão pensar, vale a pena colocar meu dinheiro em Cuba? E se o cara toma, nacionaliza a minha fábrica, a minha indústria, alegando que eu estou no território dele, vendendo para a população dele, extraindo os recursos dele? Então, não vou investir naquele país, porque até eu recuperar, vai ter gente que vai defender, então vou investir meu dinheiro em outro país. Eu vou deixar a Venezuela e a herança chavista, depois Colômbia e etc., para a próxima aula, que a gente vai corrigir as questões, avançar e depois deixa outras questões, beleza? Alguma dúvida Aham. por enquanto? Não. Não. Beleza, então façam as questões da página 714 e a questão da 725, dizendo o que você acha se existe esquerda, direita, e dos candidatos em Mongaguá, se você acha que eles não têm lado definido, se é de esquerda, de direita, o que você pensa. O que vocês colocarem aqui está certo, porque é a opinião de vocês. E opinião não tem certo nem errado, tem apenas opinião que deve ser respeitada. Beleza? Muito obrigado, agradeço a participação. Tchau, tchau. Tchau, Tchau. professor.